para concursos da Prefeitura de Marabá, Lei 17.331/2008. Olha, os artigos seguintes que nós vamos falar são artigos que praticamente, assim, tem muita probabilidade de cair em prova, porque são artigos que especificam situações que a gente já mencionou antes e que trazem detalhes sobre algumas situações no serviço público, situações práticas, inclusive. Então, muita atenção e, mais uma vez, peço que você marque, sempre que eu falar para você, marca uma palavra-chave, marca essa palavra-chave, porque é importante, pode te ajudar no estudo, anota no caderno, ou se tiver impressa a lei, marca, né, nessa lei impressa, enfim. Importante você ter em mãos ou anotado alguns detalhes para que você continue estudando com melhor qualidade. Bem, e algo que eu não falei nos vídeos anteriores, se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Assim que possível, eu sempre visualizo os comentários e reajo a todos eles. Eu vou responder, claro, na medida do meu conhecimento e na medida do que for necessário a resposta. Vamos lá. Artigo 22 da readaptação. Readaptação é a investidura do servidor efetivo em função de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física, mental ou sensorial, verificada por junta médica do órgão previdenciário do município. Já comentou um pouco sobre isso, a questão da readaptação. Parágrafo 1º, o servidor não poderá ser readaptado durante o estágio probatório. Aqui é que você tem que estar atento. A gente já comentou o que é readaptação, inclusive na prática, nós falamos um pouco. Eu até gosto de citar muitos exemplos da área da educação, uma área que eu conheço muito, que já vi casos, por exemplo, de uma professora, numa escola que eu trabalhei, readaptada. Ela era professora, não tinha condições, eu creio, não lembro se mentais ou físicas, não lembro muito bem, mas ela não tinha muitas condições de estar em sala de aula e ela foi readaptada para ficar na biblioteca, né, ajudando crianças, fazer leitura e etc. Então, readaptada ali para poder auxiliar as crianças na biblioteca. Então, assim, um caso prático de readaptação. Agora o detalhe lembre-se muito bem, então é uma pessoa que sofreu uma limitação física, mental ou sensorial e verificada por uma junta médica do órgão previdenciário do município. Agora, o parágrafo 1º é importante. Eu marcaria. Durante o estágio probatório, não é possível. Não pode ser readaptado durante o estágio probatório. Parágrafo 2º. A concessão de readaptação ocorrerá de acordo com o prazo estabelecido pela junta médica oficial. Importante isso. A junta médica vai dizer o prazo, olha, tanto tempo, tantos meses, tantos dias, tantos meses, vou colocar tantos meses, tantos anos. A junta ela vai dizer quanto tempo ali vai ser estabelecido aquele período de readaptação. Persistindo as condições que ensejaram o remanejamento de funções, dá-se-á readaptação por ato do chefe do respectivo poder, caso contrário, o servidor retornará à função anteriormente ocupada, que é simples de entender. Se continuar aquela situação que gerou a readaptação, continua o servidor ali naquela readaptação, naquela função de readaptação. Senão, ela vai retornar para a função anteriormente ocupada. Parágrafo 4º. A readaptação será efetivada, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e atribuições com funções equivalentes. Aqui também é muito prático, né? É você entender, por exemplo, que uma pessoa que exerce um cargo de nível médio, vamos supor, ela vai ser readaptada ali de acordo com a escolaridade, o nível de escolaridade que ela exerce. Até porque, por questões óbvias, você passa no concurso público para um nível médio, por exemplo, ou superior. Ali exige-se que você tenha uma habilitação exigida no mesmo nível de escolaridade e até vencimentos também, porque você recebeu o valor X. Então tem que ser um valor equivalente àquele que você recebe na readaptação também. Não se dará readaptação se o motivo que ensejar puder ser superado com a troca de equipamentos, materiais ou do local do exercício do servidor, hipótese em que a administração pública adotará as medidas caso requerer, que também é algo muito prático. É entender, por exemplo, que se a readaptação seria uma situação que, por exemplo, vamos supor, você trabalha ali num lugar onde a carteira que você senta é desconfortável e dá algum problema na sua coluna, você não consegue trabalhar. Bem, troca o equipamento, troca a cadeira.
né? Ninguém vai readaptar você por uma questão de cadeira. Então vamos trocar o equipamento para não precisar readaptar. Então, tendo a opção de trocar equipamento ou local, vai ser feito isso. Então, assim, são questões muito práticas. Aqui nessa questão de readaptação, eu memorizaria o conceito, né? Só você lembrar do exemplo que eu sempre dou, que é um professor, por exemplo, sala de aula que não tem condições mais por uma razão, alergia ou uma situação lá que não permite que ele faça isso, ele vai ser readaptado para uma outra função, como o exemplo que eu citei de uma professora que eu vi se readaptar na biblioteca. É só lembrar o conceito de readaptação, é você se adaptar a outra função. Claro, lembrar que de mesmo nível, né, de mesmo cargo de escolaridade, mesmo nível e equivalência de vencimentos. Então aqui não tem muito mistério não. Agora, reversão. Artigo 23. Reversão é o retorno da atividade do servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Isso aqui despenca em prova. Reversão, o pessoal gosta muito de confundir a reversão com reintegração. Então é bom sempre você fazer uma tabelinha e anotar reversão e reintegração, sempre usando aquelas palavras-chave. Aqui a palavra-chave da reversão é colocar invalidez, aposentado por invalidez. Marca aposentado por invalidez. Costumo dizer reversão, invalidez, VV. V, invalidez, reversão. Para você memorizar a letra V, invalidez e reversão. Reversão é invalidez. A junta médica declarou ali que declarou que é insubsistente, né, a questão daquela invalidez, que aquele servidor anteriormente tinha essa limitação, e aí volta. Por exemplo, você não, né? Com fé em Deus você vai ficar muito saudável sua vida pública inteira. Mas digamos, o servidor, ele sofre ali de vamos dizer, um problema ali no braço, né? Que impossibilita ele de trabalhar. E aí com tratamento, com uma cirurgia ou uma outra situação, ele consegue recobrar o movimento no braço, ou melhora a situação do braço, e aí a junta médica faz ali um outro exame, ou uma outra avaliação e vê, não existe mais a impossibilidade, então ele vai voltar. Isso é reversão. Artigo 24. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou cargo resultante de sua transformação, que é muito óbvio também, muito prático. Parágrafo único. Será tornado sem efeito a reversão ex officio e cessada a aposentadoria do servidor que declarado apto para retornar ao trabalho não entrar em exercício dentro do prazo de 30 dias. O servidor foi chamado, né, ele foi feita aquela junta médica e verificado que não existe mais aquela impossibilidade, aquela invalidez não existe mais, para resumir. E aí o servidor vai ter um tempo para voltar. Se em 30 dias ele não volta ao exercício, conforme determinação, então a aposentadoria do servidor vai ser cessada, né? Vai ser cortada, vamos dizer assim, para falar num português tão bem claro, né? Será cessada a aposentadoria daquele servidor, tá? Artigo 25. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. É a questão da aposentadoria compulsória. 70 anos de idade, o servidor não pode, né? Digamos que aconteceu que o servidor ele foi verificado ali que não existe mais a questão da doença, da invalidez que acabou ali afastando o servidor. Só que ele já tem 70 anos ou mais. Então, ele não pode voltar mais. É a aposentadoria compulsória, então não há de que se falar no servidor de voltar. Reintegração. Aqui, e reversão, como eu falei, eles gostam de confundir as duas. Inclusive, até a recondução também é muito colocado para confundir o candidato. Reintegração é a reinvestidura do servidor efetivo ou do estabilizado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Aqui você marca, como eu falei anteriormente, para você memorizar bem, é você lembrar reintegração. Quando você ouve falar no jornal, na notícia, dizendo assim, o juiz determinou a reintegração de posse, né, ali numa área invadida, por exemplo. Reintegração de posse. Lembra, reintegração, o juiz determina. Então, reintegração é o quê? É quando o servidor, né, efetivo ou estabilizado, ele é reinvestido
no cargo dele anteriormente ocupado, quando ele, através de um processo judicial, quando a sua demissão, né, agora eu me confundi aqui no tempo, peraí. A integração é reinvestidor do servidor efetivo ou estabilizado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, ou seja, foi invalidada ali a sua demissão, e aqui detalhe, hein, você marca aí, decisão administrativa ou judicial, tá? Não é só judicial, administrativa também, digamos, se administrativamente o poder vai verificar lá que houve uma injustiça com o servidor, que ele acabou sendo afastado de maneira equivocada. Então, tem um princípio aí que eu não vou nem falar aqui para não confundir sua cabeça, mas que diz que a administração pública ela pode rever os seus atos. Então, digamos, vai rever os atos. Olha, foi injusta a demissão do servidor. Então, administrativamente, o próprio poder público pode devolver a função, devolver esse servidor ao seu cargo. Ou então, via judicial. O servidor entra na justiça, olha, não concordo com o que aconteceu comigo. Consegue provar ali sua inocência e também pode retornar por via judicial, tá? Então é importante marcar administrativa ou judicial, tá? Um dos dois pode acontecer pelas duas formas, o retorno, a reintegração por meio da reinvestidura do servidor, tá? Parágrafo primeiro, na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto no artigo 29 e 30, né, que a gente vai ver em seguida, tá? Olha, a questão da disponibilidade, né? Digamos, isso aqui é difícil acontecer, mas digamos, o servidor, ele de alguma maneira, ele é demitido de maneira injusta e acontece a reintegração. Só que na reintegração, quando é para ele voltar para assumir o cargo anterior, aquele cargo foi extinto. E aí, vai fazer o quê? Como é que a gente faz? Não tem mais o cargo. Então, ele vai ser posto ali em disponibilidade, vai ficar ali no canto, olha, fica aí, tá? Enquanto a gente resolve a tua situação, enquanto a gente arruma um lugar para ti, e assim que a gente arrumar, você vai voltar ativa no serviço público, certo? Essa é a situação da disponibilidade, de acordo com o parágrafo 1º, artigo 26. Parágrafo 2º, o ato de reintegração será expedido no prazo máximo de 30 dias do pedido do servidor ou da ciência da sentença judicial pela administração. Esse é o prazo de reintegração, o prazo máximo de 30 dias, tá? Do pedido do servidor ou da ciência da sentença judicial pela administração. Importante memorizar um pouco essa questão de prazo, mas aqui como é muito genérico, é só lembrar, 30 dias tranquilamente. Então essa questão de reintegração é simples. Reintegração é o quê? É uma situação judicial ou administrativa onde é revertido, né, onde foi invalidada ali a demissão por essa decisão, administrativa ou judicial. Foi decidido ali, o servidor volta, é reintegrado ao cargo que antes ele ocupava, ou então colocar em disponibilidade caso esse cargo não exista mais. Beleza? Vamos lá. Da recondução. O artigo 27. Recondução é o retorno do servidor efetivo ou estabilizado ao cargo anteriormente ocupado, né? Só que aqui não, aqui basta você memorizar, porque geralmente as bancas, a FADESP, por exemplo, ela não costuma pedir nada assim de interpretativo, nada disso, ela é muito simples. A gente vê que as questões da FADESP, pelo menos com respeito à RJU, ela sempre pede assim a letra. Ela pede, a recondução é isso, isso e isso. Ela coloca o conceito. É só você lembrar que é o retorno do servidor efetivo ou estabilizado ao cargo anteriormente ocupado. Recondução é muito simples. Recondução, reconduzido é quando você voltou ao cargo que você ocupava anteriormente. Pronto. Só lembrar disso. Aproveitamento. Artigo 28. Extinto o cargo. Lembra que eu falei da situação da reintegração? Que, no caso, quando o cargo é extinto, ele fica em disponibilidade, o servidor? Pois é. O aproveitamento vai acontecer a partir da situação em que o servidor está em disponibilidade. Aquele servidor voltou, não tem mais o cargo dele, então ele vai ser aproveitado em outro cargo. E aqui vai explicar. Extinto o cargo, o servidor efetivo ou estabilizado ficará em disponibilidade, a gente falou em disponibilidade lá em cima, na reintegração, remunerada, né? Ou seja, vai ser remunerada por um período máximo de 30 dias, né? Tem um período, até seu adequado aproveitamento em outro cargo cuja exigência de requisitos e atribuições sejam compatíveis com a sua formação profissional. É aquilo que a gente falou, voltou, não tem o cargo vago disponível, o serviço público vai encontrar um outro cargo ali que seja compatível com a sua formação profissional para ele ser aproveitado nesse outro cargo. Então, o aproveitamento é muito simples, é isso.
reaproveitar o servidor em outro cargo, lembrando, compatível com a mesma formação profissional, tá? Parágrafo único. Atendidas as condições estabelecidas no caput, a administração pública municipal determinará o imediato provimento do servidor em disponibilidade nas vagas que ocorrerem no âmbito dos respectivos poderes. Artigo 29. Será tornado sem efeito o provimento e cessada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Aqui é o prazo, 30 dias. Se aquele servidor não vai, né, não vai ocupar, exercer aquele cargo ali que ele foi determinado que ele seja aproveitado naquele prazo, ele vai acabar tornando-se sem efeito, né, vai tornar sem efeito a disponibilidade. Aí tem uma ressalva, né, que é a doença, né, comprovada por junta médica oficial. Bem, galera, vamos falar um pouquinho de falar. Agora, vamos aqui ver da vacância, tá? Essa vacância aqui é algo também que é importante memorizar, mas assim, é algo muito prático, mas é bom dar uma lida algumas vezes, porque algumas vezes a banca pode pedir apenas para você listar, ou para você dizer se algum dos... Você coloca lá, olha, por exemplo, são hipóteses de vacância, exceto, né, e vai colocar lá uma lista. Se você souber ter noção dessa lista de vacância, você ganha uma questão tranquilamente, tá? Vamos lá, vacância. A vacância, artigo 30, é do cargo público decorrerá de exoneração. Isso aqui é simples. Houve exoneração do servidor, então o que acontece? Automaticamente vai abrir uma vaga. Você está trabalhando ali, né? Por exemplo, vamos supor, no meu caso, aconteceu comigo 2 vezes. Eu trabalhei pelo município e pelo estado. Pelo município, estava trabalhando, passei no concurso do estado, cheguei para a minha gestora, olha, eu quero pedir exoneração porque eu vou entrar em outra área pública. E aí pedi exoneração. O que aconteceu? Abriu uma vaga, ou seja, houve vacância. Então a vaga que eu ocupava antes está em aberto, para outra pessoa vir e assumir aquela vaga. E assim ocorreu com o estado. No estado é a mesma coisa. Estava trabalhando, foi aprovado outro concurso. Olha, eu quero sair porque eu fui aprovado outro concurso. Beleza, mesma coisa. Exoneração, abriu vaga. Isso aqui é simples, exoneração não tem mistério, é uma vacância. Demissão, a mesma coisa, a gente vai ver em seguida qual é a diferença entre demissão e exoneração. Readaptação, né? A gente lembra lá, o servidor trabalhando numa determinada área, digamos, e aí, como eu tenho mencionado muito a área da educação, que é muito fácil de você entender. A professora que eu falei, né, para vocês que eu conheci, que era readaptada na biblioteca, ela saiu do cargo de professora para ir para a biblioteca, saiu da sala de aula, então automaticamente abriu vacância, abriu uma vaga. Então é uma forma de vacância. A aposentadoria também é muito óbvio. Posse em outro cargo inacumulável, é o caso que eu falei, como eu tive que sair do município para o estado, eu não poderia acumular cargo, então abriu uma vaga. Falecimento, isso aqui não precisa nem comentar. Transferência, também simples, e destituição, tá? Gente, muito simples. Aqui, você pensando um pouco no mundo real, você vai tirar de letra isso aqui, tá? Principalmente questão aqui, eu acho que talvez o que pode aqui dificultar um pouco o entendimento, ou você não lembrar, memorizar, é a questão da destituição, né? Que é assim, não é um nome muito comum. Pode ser que a banca traga para te confundir, mas é tranquilo. E a readaptação, gente, na verdade, se você pensar logicamente, aqui tá tranquilo, não tem muito o que fazer. Eu diria que a destituição seria a parte mais complicada, porque você fica meio assim, como assim, destituição? Pode dar uma dúvida na hora da prova, né? Aquele nome destituição, você fica na dúvida, esse nome existe? Enfim, mas o restante é tranquilo, eu acho que não tem muito o que comentar. Artigo 31. A exoneração do servidor, efetivo ou estabilizado, dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício pela administração pública, né? Foi o que eu falei, no meu caso eu pedi exoneração, tá? Parágrafo único, a exoneração de ofício, dar-se-á de ofício é a administração pública que por conta dela vai exonerar. A. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, nos termos desta lei e seus regulamentos, lembra que a gente falou sobre o estágio probatório? Se não foi satisfeitas as condições, não foi aprovado no estágio probatório, você é exonerado, tá? Com certeza não vai acontecer com você vai passar no concurso, vai ser aprovado no estágio probatório.
B. Quando não satisfeitas as condições da permanência no cargo por insuficiência de desempenho nos termos da legislação e do regulamento. Existe um regulamento, inclusive até federal, que diz que o servidor tem que passar por uma avaliação periódica. Inclusive tem até aí o pessoal ali tem uma polêmica, né, da reforma administrativa dos concursos, e uma delas traz essa situação de regulamentar essa avaliação, né? Porque na verdade a lei fala sobre isso. Uma avaliação ali, digamos, semestral, mensal, não sei, que vai avaliar se o servidor está realmente desempenhando as funções como deveria desempenhar. E se, né, se aquelas condições de avaliação de desempenho não forem suficientes, pode sim acontecer de ser exonerado o servidor. C. Quando tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Também uma hipótese que a gente já falou sobre isso, né? Ele foi lá, né? Ele tomou posse, mas não foi trabalhar efetivamente. Vai ser exonerado. Artigo 32. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. Mesma coisa. 33. A exoneração, como penalidade, será sempre em decorrência de processo administrativo ou criminal, nos casos previstos em lei. Olha só, a exoneração ela pode ocorrer, como foi falado, de ofício ou então a pedido do servidor, certo? Mas tem um caso também como punição, que é esse caso que o artigo 33 fala, né? Se acontecer ali uma decorrência de um processo, né, administrativo, um PAD, um processo administrativo acontecer, o que vai ocorrer, ou então um criminal, né, previsto, no caso previsto em lei, aqui também é óbvio, vai ser exonerado o servidor. Vai lá, fez alguma coisa errada, o servidor praticou algum ato totalmente ilícito, e aí ele passa por um processo administrativo e é exonerado do cargo, certo? Vamos ver se dá para falar mais alguma coisa. Acho que eu vou finalizar aqui para não ficar muito longo. Vamos aqui pela remoção, 34. Remoção é a realocação do servidor de um para outro órgão do mesmo poder ou de uma para outra unidade no mesmo órgão. Dá-se a remoção observada a respectiva ordem de precedência nos seguintes casos: de ofício, né, por conveniência da administração pública; B, por motivo de saúde do servidor devidamente demonstrados e justificados perante a junta oficial, médico oficial; C, requerimento por interesse do servidor, observado o interesse público e a conveniência administrativa. Parágrafo 2º. Poderá haver remoção por permuta, igualmente ao critério da administração pública, mediante pedido escrito de ambos os interessados. A nomeação, parágrafo 3º, a nomeação de servidor titular de cargo em provimento efetivo ou do estabilizado para cargo de provimento em comissão, para exercer em outro órgão ou unidade que não o de sua lotação, dentro de um mesmo poder, caracteriza a remoção de que trata a linha A do parágrafo 1º, independentemente de qualquer outro ato, até que se dê a respectiva vacância, caso que o servidor retornará ao órgão de origem. Vamos lá. Parágrafo 4º. A remoção ex officio poderá ser efetuada considerando-se a proximidade geográfica do local de trabalho, não implicando em prejuízo de transporte e morada do servidor removido. Nessa questão aqui da remoção, eu destacaria o seguinte: essa aqui, olha, as situações da linha A, B e C. E geralmente cai em prova é isso: de ofício, por conveniência da administração pública, digamos, a administração pública quer que você vá para outro órgão. Então ela é quem está decidindo, olha, eu preciso de você em outro órgão, de ofício. Motivo de saúde. É óbvio, o nome diz tudo, né? A situação de saúde, eu preciso ir para outro órgão e tal. Mas aí tem que passar pela junta médica, ela é quem vai justificar, tá? Isso aqui é bom você memorizar, não é só você alegar questões de saúde, mas tem que ter a aprovação da junta médica. E a C, requerimento por interesse do servidor, você de repente, olha, eu quero para outro órgão, eu quero sair do órgão X para o órgão Y. Só que tem um detalhe: observado o interesse público e a conveniência administrativa. Então não é só você pedir, tem que ter o interesse público, a administração tem que ter interesse, e também o fato da conveniência administrativa, ou seja, tem que ser conveniente para a administração essa situação. Eu marcaria esses 3 tópicos aqui nesse caso da remoção.
O restante você deve ler sim, até para você ter uma noção, pode cair em prova e tudo, mas eu acho que o que mais pode cair são esses casos aqui, as linhas A, B e C. Bem, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou finalizar por aqui no artigo 34 mesmo. Nos próximos vídeos falaremos sobre os demais artigos, tá? E mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se a gente puder esclarecer. Desculpa às vezes me atrapalhar aqui nas palavras, porque é ruim a leitura, né? O celular é bem pequeno, as letras, e às vezes também falando aqui às vezes me atrapalha um pouquinho, mas eu espero ter ficado claro essa questão. Se não for claro, por favor, coloque no comentário aí, que o interesse aqui é ajudar você, amigo ou amiga, concurseiro, concurseira, tá bom? Nos próximos vídeos falaremos mais sobre a lei do regime jurídico único, a lei 17331 2008, regime jurídico único de servidores públicos de Marabá. Um abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com seu amigo ou amiga que também está nessa luta do concurso público.